Eu sou Paulo Fleury Teixeira, médico e filósofo, e estou nesse momento aqui lançando mais um vídeo da série de análises históricos, socioeconômicas da crise atual mundial ou do sistema econômico mundial. E justamente agora a gente está num retorno, né, a partir do presente, ao ponto em que eu comecei essas análises, e agora nós estamos numa sala de situação, um momento de reflexão pontual, né, sobre as circunstâncias do momento, referente a maio de 2025, agora alguns meses atrás. E foi chamada de a crise econômica sistêmica mundial, seus riscos e sua resolução histórica, dividida em partes. A primeira parte três partes especificamente. A primeira parte sobre a natureza e o momento da crise atual, é o vídeo anterior. A parte atual, que deve ser dividida em dois vídeos, é sobre a emergência do neofascismo, a reemergência do fascismo no panorama sociopolítico mundial recente. E, como eu disse, deve ser dividido em dois vídeos, um deles sendo sobre especificamente como se trata dessa questão do fascismo no Brasil, em países com condições pós-coloniais, enfim, com características similares às nossas, né? É diferente dos países centrais da aliança hegemônica do poder capitalista mundial. Ainda no presente, lá é diferente. Mas, enfim, nós vamos tratar disso já já. E a terceira parte é sobre a resolução da crise, tendo um polo contra-hegemônico, né, com centro na China, como o seu instrumento, a sua base fundamental de resolução da grande crise econômico-social mundial em que a gente se encontra atualmente. Então vamos lá. Hoje o foco, como eu disse, é a emergência do neofascismo. Esse tema com certeza é muito importante, está todo mundo de algum modo lidando com isso, consciente ou inconscientemente, porque isso passou a fazer parte do panorama político mundial com uma força que não era nem mais esperada pelas visões políticas aí predominantes, né? E como eu tenho feito, nosso objetivo é buscar bases analíticas para explicar essa emergência, que não pode ser apenas uma circunstância, como eu falei no vídeo anterior, do jogo geopolítico entre as grandes superpotências, ou das grandes potências, ou a potência decadente, como é os Estados Unidos, relativamente, né, ao seu poder anterior e ao poder emergente, especificamente da China. Tudo isso aí é muito importante e é parte, é componente dessa emergência ou reemergência do fascismo. Mas a gente precisa entender tudo isto a partir da sua base histórico-social mais ampla ou mais determinante ou definidora, que no meu entendimento é esta crise sistêmica mundial atual, e que atinge principalmente os países da aliança hegemônica no sistema capitalista mundial, os Estados Unidos, o eixo dos Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, Israel, enfim, outros aliados. Nesse eixo, você tem tido uma crise mais intensa, né? Os indicadores de crise, a realidade, a presença da crise é mais intensa do que no restante do mundo em geral. E seja como for, essa crise acontece ao fim de um longo processo de concentração de riquezas, que agora está atingindo máximos históricos. Então nós estamos em um momento histórico, especialmente nesses países da aliança hegemônica, em máximos históricos da concentração de riqueza na mão dos mais super ricos, bilionários. Todo mundo tem percebido isso. Isso vem desde a virada dos anos 70 para os anos 80 e cumulativamente tem resultando
na situação de cada vez mais riqueza concentrada na mão dos super ricos, menos riqueza disseminada pela população em geral, pelas massas populares em geral. Então, ao fim desse longo processo, né, de concentração de riqueza, que agora está assumindo esses máximos ou atingindo esses máximos históricos, associado a isso, as taxas de crescimento foram relativamente baixas ou objetivamente baixas nesse período em geral e progressivamente menores ainda. E com isso é mesmo de se esperar que resulte a crise sistêmica, né? Como um resultado dessa deterioração da capacidade de consumo das massas populares, ou tendo isso como seu fator predominante. É um processo contínuo, né, progressivo de empobrecimento, primeiro relativo, ou seja, comparativo em relação à massa da riqueza ou ao crescimento da riqueza, e ao fim até resulta em empobrecimento absoluto das massas. É o que se está vendo nos Estados Unidos, por exemplo. Vou citar algumas coisas aqui: a crise do alcoolismo e do fentanil, que cada vez matam mais pessoas jovens nos Estados Unidos, a crise do sem-teto, a crise dos moradores em carro, daqueles que não são capazes de bancar sua própria moradia. São apenas alguns dos exemplos dessa deterioração da capacidade de consumo das massas trabalhadoras nos Estados Unidos, ou das massas populares, que resultam em condições de desespero, de suicídio, de autodestruição, por exemplo, através de drogas letais como ópio, opiáceos, fentanil e álcool, né? Que é o que está acontecendo lá, enfim, tudo mais que a gente está vendo do ponto de vista político e social, que é resultante, em grande medida, desse fator determinante, que é a concentração progressiva de riquezas, levando ao empobrecimento relativo e ao fim absoluto, isso é a incapacidade relativa e depois absoluta de consumo das massas, né? E com a riqueza cada vez mais concentrada, a ampliação do consumo das massas sofre grandes limitações e verdadeiras impossibilidades. E essa ampliação é fundamental para a economia capitalista continuar se desdobrando, se desenvolvendo. Assim é que deve ser, né? Então, quando você tem limitações e impossibilidades para um novo consumo, isso já é uma crise, muito mais ainda quando isso resulta, ao fim, na redução real da capacidade de consumo popular, que é, em grande medida, o que está se vivendo hoje, apesar do grande desenvolvimento tecnológico, né, que a gente está vendo. No mundo, continua vendo, né? Não é possível que isso aconteça sem que o aumento da insatisfação da população aconteça também. Mas, no entanto, a massa não está suficientemente consciente das características e das causas desse seu empobrecimento, da estagnação, degradação, piora real, né, da sua qualidade de vida, em chocante oposição com o contínuo desenvolvimento tecnológico da produção em geral e a concentração cada vez maior da riqueza, né? Muitas justificativas e fantasmas sociais são erguidos pelas ideologias dominantes para direcionar essa frustração e a raiva das massas nesse processo. São os mesmos falsos inimigos de sempre, normalmente os que já são mais rejeitados entre os discriminados nas sociedades, que vão sofrer, de algum modo, o pior ônus, o maior prejuízo, né, ideológico e social nessas crises, ou nesta crise, ou na presente crise, é o que está acontecendo também. No interior dos países, as classes, as raças, as religiões, gêneros e outras características de grupos populacionais que já de algum modo estão fragilizados e oprimidos,
passam a ser alvo de mais violência ideológica, moral, econômica e física, muito mais intensamente do que em tempos de paz econômica e social. No cenário mundial, na relação entre as nações, pode-se dizer que, de certo modo, o mesmo acontece e as proteções institucionais, legais, morais ou de qualquer outra ordem são deixadas ainda mais de lado, né? A face mais dura do poder político, geopolítico, econômico e militar, a fascista e imperialista, tende a se apresentar em sua realidade mais brutal no cenário mundial, né? Ou no interior dos países. Este é o caldo de cultura do qual nasceu o fascismo no século passado e o neofascismo no atual. Estamos agora entrando no ponto máximo da crise econômica e social do sistema capitalista mundial. E por isso mesmo estamos vivenciando esse avanço muito importante das forças neofascistas no mundo, especialmente nos países da aliança hegemônica, nos Estados Unidos, claramente, na Inglaterra, e em todos os outros países há um crescendo da mobilização neofascista, né, em todos esses territórios, sem dúvida nenhuma, né? E da própria política institucional também, em muitos desses países, assumindo essas colorações neofascistas, né? Então, especialmente, como eu disse, nesses países da aliança hegemônica, que são o centro da crise econômica mundial. É preciso a gente atentar que o seguinte, do ponto de vista econômico e político, agora, no interior desses países, a insatisfação popular está e vai continuar alta, crescendo, atingindo extremos e, portanto, altamente sujeita à manipulação fascista. Ao passo que as medidas anticíclicas não foram capazes de reverter as tendências recessivas e de perda popular ao final também, e nenhuma medida política dentro da ordem democrática pode reverter rapidamente as bases econômicas dessa grande insatisfação popular. Isso é o acumulado de décadas de perda e vai demorar algum tempo para reverter isso. Eu falo sobretudo dos países ricos, que é lá onde justamente a crise está mais instaurada. Então a gente está justamente nesse momento extremo em que todas as gentilezas cessam e a estupidez, a virulência da lógica da acumulação livre capitalista, né, livre e ilimitada, tendem a se mostrar sem retoques, sem meios termos, sem contemporizações. A ideologia da violência, da dominação e da guerra necessariamente são crescentes nessas condições e é justamente o que nós estamos vivenciando nesses últimos 20 anos, por exemplo. 10 ou 20 anos, com certeza, são anos desse crescente neofascista. Sob qualquer critério que se estabeleça, é claramente identificável o aumento da xenofobia, do nacionalismo, do belicismo. E, nesse contexto, necessariamente, ao fim, o fascismo e o imperialismo se manifestam de modo mais explícito no sistema. É o que estamos vendo. Mas, seja qual for o resultado das investidas imperialistas atuais, nada disso vai conseguir reverter ou restabelecer a hegemonia dos Estados Unidos, nem muito menos controlar e reverter essa grande crise de realização do sistema capitalista mundial na contemporaneidade, no presente. E que, mais uma vez, incide especialmente sobre os próprios Estados Unidos, a União Europeia e seus principais aliados. Por isso, o risco das grandes guerras se torna cada vez maior. No atual momento histórico e, de fato, a ocorrência de guerras e crises políticas no interior dos países está aumentando e aumentou muito desde o início dessa grande crise econômica, aí a partir do final da primeira década do século, né, 2007, 2008, para cá. As guerras são, infelizmente, formas eficazes de se lidar com as grandes crises econômicas.
elas cumprem diversas funções nesse sentido, realizando ao fim a forma mais direta e brutal de queima de capital físico e humano, de poda radical no sistema econômico e social. Além disso, ou coerente com isso, as guerras são vistas como alternativas interessantes e aceitáveis do ponto de vista ideológico, pelo fortalecimento do nacionalismo e a projeção de inimigos externos para as massas frustradas e sem perspectiva com a sua condição histórica, econômica, social atual. Esse é o fim dessa primeira parte. Nós vamos retomar um vídeo adiante ainda sobre esse ponto, concentradamente, repetindo algumas coisas que para muitos, eu acredito que isso é tudo muito novo e a repetição não é tão mal-vinda. Quem tiver a oportunidade de ver, ajude a divulgar. Próximo vídeo é uma retomada desse tema, uma conclusão com uma síntese. O seguinte é sobre a peculiaridade da questão do fascismo na sociedade brasileira. E um terceiro é sobre a superação da atual crise com a centralidade do papel do polo contra-hegemônico através da ascensão da China nesse processo de superação. Até a próxima. Obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite.